Em processo de consulta visando adotar um novo quadro de parceria do país, o novo programa de assistência do Banco Mundial que preconiza a prossecução de diversos objetivos de desenvolvimento está a ser encarado com um certo grau de otimismo pelos principais atores envolvidos. A sociedade civil observa a natureza inclusiva do que está sendo proposto, o que faz antever a apresentação de um programa não só de consenso, mas que reflete a visão estratégica de todos os segmentos sociais. No que respeita à participação, portanto, a sociedade civil exige um maior espaço, ou mesmo melhor espaço de participação e inclusão, tendo em conta que o Banco Mundial, portanto, é um banco, né, e empresta dinheiro ao país, é um dinheiro que deve ser devolvido e quem paga é o cidadão, com os seus próprios impostos e com os recursos do país. Então, há uma necessidade que a sociedade civil esteja bem representada neste processo e que também tome parte das decisões que forem tomadas. É apenas um processo em si, como finalidade, mas que venha realmente a incluir aquilo que são as contribuições aos vários níveis que têm sido trazidas e possam também ser usadas na implementação dos projetos que se preza. Sobretudo, uma das expectativas do Banco Mundial em si é de apoiar o governo no processo de desenvolvimento. Falou-se muito da questão da pobreza, que até certo ponto tem estado a permanecer ou a aumentar o nível de pobreza, o número de pobres, entre outros, e é interesse do Banco Mundial apoiar no processo de crescimento inclusivo e, com isto, digamos, a redução da pobreza em Moçambique. Então, a expectativa é que isto venha a acontecer. O mesmo grau de otimismo é partilhado pelo banco, para quem uma convergência com os diversos atores é determinante para o resultado que se pretende, ou seja, colocar o país numa trajetória de crescimento mais verde, resiliente e inclusivo. Há algumas áreas de convergência muito grande, por exemplo, a importância de aumentar a capacidade e as oportunidades de participação da sociedade civil organizada, não só nas políticas de governo, mas também na própria implementação do CPF Futuro. Há também uma convergência muito grande na ideia de prover mais e melhores informações para dar transparência a esse processo. E há algumas áreas em que nós precisamos conversar mais. O papel da agricultura no desenvolvimento econômico do país, por exemplo, é algo muito importante, né? Nós estamos conjuntamente com o governo, com a sociedade civil, pensando em como reforçar essa área, né? O processo de urbanização, que no futuro pode trazer algumas contribuições, mas esses são pontos em que uma conversa a mais longo prazo, ao longo da implementação do próprio CPF, pode ajudar a trazer algumas convergências e um maior entendimento sobre as oportunidades e os desafios que o país tem nessas áreas. Do ponto de vista metodológico, para além da auscultação de diversos atores, o processo também prevê a revisão das lições da implementação das estratégias anteriores. É necessário reavaliar primeiro como é que necessariamente, ou seja, o que é que o Banco Mundial tem estado a fazer e como, que processos é que precisam de ser alterados de formas a que aquilo que é a intervenção venha a ter o efeito desejado. Isto é, a redução da pobreza, o crescimento não somente inclusivo, mas um crescimento, digamos, equilibrado, inclusivo e sustentável ao longo do prazo. Então, o que nós demos como contribuição são algumas ideias de como necessariamente garantir este crescimento equilibrado, sustentável e inclusivo diante quer das intempéries da natureza, quer incluindo a questão da inclusão da mulher e a inclusão de uma forma mais geral, a equidade de género, entre outros aspectos. Temos questão dos conflitos que ainda temos, o terrorismo que estamos a enfrentar neste momento, temos desastres naturais, são os grandes conflitos. Então, estes desafios não estão desalinhados com todas as estratégias e políticas que o próprio Banco Mundial está-nos a assistir e está-nos a financiar. Portanto, por isso que nós pedimos, temos uma grande oportunidade desta elaboração desta nova estratégia, com base nas lições aprendidas, podemos muito bem reduzir a maior parte dos riscos que neste momento temos enfrentado na assistência que o Banco Mundial está a dar. A expectativa é que o processo resulte num programa de apoio de longo prazo que permite fazer face aos principais desafios do país.
Nosso objetivo é construir um programa de longo prazo, né? Nenhum dos desafios enfrentados por Moçambique tem solução rápida no contexto de 5 anos. Mas nós acreditamos que, em primeiro lugar, se esse CPF conseguir apoiar a concretização do potencial de crescimento de curto prazo que o país já tem, há desafios, mas se o CPF primeiro conseguir apoiar a realização desse potencial, já é um grande progresso, uma grande contribuição. E, em segundo lugar, se ela conseguir também ajudar o programa, a estratégia de crescimento do país se tornar um pouco mais inclusiva, um pouco mais resiliente e verde, então teríamos dado uma contribuição ainda mais significativa. O quadro de parceria do país, como é denominado, conta com uma carteira de 34 projetos avaliados em cerca de 4,1 mil milhões de dólares norte-americanos e apoiará reformas e investimentos governamentais que possam contribuir para o alcance de 3 principais resultados, designadamente instituições mais inclusivas, aumento da criação de emprego inclusivo e a melhoria de acumulação de capital humano e o empoderamento das mulheres.